Olá, você aí, meu aluno, você que está na sala de aula do primeiro ano do ensino médio da Mediação Tecnológica Rondônia, eu, o professor Almeida, trazendo mais uma aula de Química para você. E veja só, a aula de hoje é a aula de número 22, que nós vamos falar sobre a tabela periódica. Vamos lá então, olha só. Nós vamos aprender sobre a estrutura da tabela periódica atual. Nós vamos conhecer a classificação moderna dos elementos químicos e também as informações que constam na tabela periódica. São algo novo, né? Que ajuda você a entender bem melhor sobre os elementos químicos, como também as aplicações e o uso desses elementos químicos no nosso cotidiano, tá certo? Assim sendo, olha só. Com relação à organização dos elementos químicos, tudo começou em 1869, quando o químico e físico, o russo Dmitry Ivanov Mendeleev, ele criou a primeira versão da tabela periódica. Por quê? Ele organizava os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, né? E você sabe muito bem, meu caro aluno, que massa atômica é o quê? É exatamente a soma de prótons mais nêutrons que existe no átomo de um elemento químico, tá bom? E, no entanto, veja bem, ele organizou aqui, por exemplo, o hidrogênio, massa atômica 1, o lítio, massa atômica 7, o berílio, massa atômica 9,4, e assim sucessivamente, até, digamos, o bromo, massa atômica 80, e ele foi organizando os outros elementos químicos, tá certo? Como, por exemplo, a prata, massa atômica 108, o iodo 127, o ouro 199, o bismuto 208, e assim sucessivamente. Ele foi colocando os elementos sequenciados na ordem crescente das massas atômicas, quer dizer, foi o primeiro cientista a se preocupar em organizar a tabela periódica. Ok, meu caro aluno? Então, quer dizer, professor, que atualmente a tabela periódica está organizada na ordem crescente de massa atômica? Não, não, não. Foram os primeiros vestígios, primeiros organização da tabela periódica que o Demetrio, ele conseguiu organizar. E aí, na sequência, vieram outros cientistas e assim, além de descobrindo novos elementos químicos, eles foram organizando maneiras melhores de colocar e de mostrar os elementos químicos, tá? Portanto, a estrutura da tabela periódica atual, veja bem, enquanto anteriormente Mendeleev ele organizou na ordem crescente de massas atômicas, a tabela periódica atual, ela está os elementos químicos organizados na ordem crescente, porém dos números atômicos. Que você sabe que o número atômico é o quê? É o número que corresponde aos prótons que tem cada elemento químico, o átomo de cada elemento químico. Então, não é mais sobre a ordem crescente das massas atômicas. Sendo assim, na tabela periódica atual, constam 7 períodos, que são exatamente as linhas horizontais. E os elementos químicos, eles que são agora organizados em 7 linhas horizontais, essas linhas horizontais são os períodos que indicam a quantidade de orbitais eletrônicos que estão preenchidos em cada átomo dos elementos químicos, tá certo? E é bom lembrar, quando falarmos em períodos ou, digamos, linhas horizontais, podemos falar as séries, né? Por quê? Como você vai observar que como nós temos na distribuição eletrônica 7 camadas eletrônicas, então os átomos, de acordo com o período,
que ele se encontrar, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, até o sétimo, aqueles elementos químicos, o período que ele está localizado indica a quantidade de períodos ou linhas horizontais que ele dispõe, tá bom? Então, falar em período é falar de linhas horizontais. E falar de linhas horizontais, quando você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver. Então, primeira camada, primeiro período, segunda camada. Então, você tem camada K, nível 1, camada L, nível 2, camada M, nível 3, até a camada Q, que é o nível 7. Portanto, existem 7 períodos ou linhas horizontais na tabela periódica. Valeu? Estou dando só um flash, porque nós vamos voltar a falar sobre isso. Com relação às linhas, as colunas verticais, nós denominamos de famílias ou grupos. E são 18 no total, hein? Quer dizer, 7 linhas horizontais que nós chamamos de período e 18 colunas verticais que nós chamamos de grupos ou famílias. Sendo assim, os elementos químicos, eles são organizados em 18 linhas verticais. E os elementos de um mesmo grupo possuem a mesma quantidade de elétrons no último orbital eletrônico. E, em razão disso, suas propriedades são semelhantes. Logo, as propriedades químicas dos elementos químicos, meu aluno, fique ligado, hein? Elas dependem diretamente do número de elétrons da camada de valência, ou seja, a camada de valência do átomo no estado fundamental. Então, aqui, relembrando, quando vocês aprenderam sobre a distribuição eletrônica, vocês viram que era a camada de valência. Mas o que é a camada de valência? Valência é a última camada, ou seja, o último nível de os elétrons que nele se apresentam. E assim sendo, são 7 períodos, então pode existir 7 camadas. Porém, a última camada, que geralmente estão os elétrons da última camada, é que nós falamos sobre camada de valência. Enquanto nos períodos indicam a camada que o elemento químico se encontra, nas famílias ou no grupo, elas indicam todos os elementos químicos de uma mesma família da linha vertical, eles têm o mesmo número de elétrons na última camada, tá bom? Então, todos os elétrons que tiverem o mesmo número de camada estão no mesmo período. Todos os elementos químicos, os átomos que tiverem o mesmo número de elétrons na última camada, eles estão na mesma família. Então, só para a gente ir gravando aos poucos, porque fica fácil de entender a organização da tabela periódica. Valeu? Continuando. Tabela periódica e diagrama de energia. E vocês sabem que o número N minúsculo, ele indica o nível de energia, ou seja, indica a camada eletrônica, uma vez preenchido com os elétrons do átomo, que no estado fundamental indica o período da tabela ocupada por esse elemento químico. Então, já fiz a abordagem, né? E você já fica sabendo sobre isso. E aqui nós temos, olha só, o diagrama de Linus Pauling. Aqui eu tenho o nível 1, que nós vimos camada K, tá certo? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7 e nível 8 e nível 7, respectivamente. Isso aqui significa dizer que eu estou relacionando com os períodos da tabela periódica, que são 7. Então, tudo que começa com 1 está no primeiro período, tudo que começa com 2, no segundo período, e assim sucessivamente, tá certo? E na sequência, observe. Nós temos aqui 3 elementos químicos como amostra. Temos o carbono, magnésio e titânio. E observe a distribuição eletrônica no estado fundamental.
Olha o que acontece com o carbono. O carbono termina em 2s2, 2p2, quer dizer, ele tem 6 elétrons. E quando isso acontece, significa dizer que ele apresenta 2 níveis de energia. Por isso, o carbono está onde? No segundo período. Com relação ao magnésio, o magnésio termina o quê? 3s2. Significa dizer que ele tem 3 níveis de energia, portanto, se encontra no terceiro período. E o titânio termina em 4s2, quer dizer, o número que antecede é o que indica a última camada, o último nível, e os elétrons que tem também na última camada. Portanto, 4s2. Ah, já sei. 4, então ele está no nível 4, consequentemente no período 4. Então, só lembrando que nós estamos relacionando os elétrons da última camada com a quantidade de níveis que aquele elemento apresenta quando ele está na tabela periódica. E aí? Com relação aos elementos que estão lá na tabela periódica, nós sabemos que existem 18 colunas, é isso mesmo? 18 famílias? Sim. Então, olha aí. Os elementos representativos, que nós vamos falar também que ele é conhecido como os elementos do grupo A, então eles estão no grupo ou na família, na coluna 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá legal? E quando você faz a distribuição eletrônica dos elétrons, dos átomos, elementos químicos localizados nesses grupos ou famílias, nas colunas verticais, então eles apresentam o elétron mais energético, quer dizer, o subnível mais que tem os elétrons mais energéticos, subnível S e P. Quer dizer, todos os elementos químicos que se encontram nessas famílias, ou seja, nessas linhas verticais que chamamos de grupos, sendo um elemento representativo, quando você fizer a distribuição pelo diagrama de Linus-Pauling, sempre vai terminar em S ou P. E aí, vamos verificar alguns exemplos? O potássio, símbolo K, 19 elétrons, quer dizer, tem número atômico 19, e quando ele termina, olha só, o último, 4s1, significa dizer que o subnível que tem os elétrons mais energéticos, subnível S. Consequentemente, o cloro. O cloro tem número atômico 17. E quando você faz a distribuição eletrônica, o último subnível que tem os elétrons mais energéticos, digamos, é o P. Então, significa dizer que ele tem o quê? Olha só, termina com P. Então, os elementos representativos, sempre que fizer a distribuição, vai terminar em S ou vai terminar em P. E voltando para o período, o que nós estamos sabendo? É que o potássio, 4s1. Então, significa dizer que ele está localizado no quarto período e na família 1A, ou no grupo 1, na família 1 da tabela periódica. Com relação ao cloro, terminou em 3p5, mas olha só, 3s2, 3p5. Quando você somar 2 e 5, 7. Então, ele está no nível 3, está na terceira camada, porém na família 7A, ou seja, na coluna 17. Pode verificar isso aí. O que eu estou me referindo é que os elementos representativos, quando faz a distribuição eletrônica, terminam sempre em S ou P. Então não esqueça. Quais são os subníveis que nós conhecemos? S, P, D e F. Então, ao terminar com S e o P, já sei, o elemento da tabela periódica é o elemento representativo ou do grupo A. Tá legal? E agora, olha só o que é que acontece. Nós temos do grupo 1, ou seja, da coluna 1, da família 1, olha aí, terminou com NS1. Grupo 2, NS2.
Lá do grupo 13, que é o grupo do boro. Olha aí, ó. 1 e 2, 3. Então ele está terminando o quê? Com P. Então, 1 e 2 termina com S, S1 e S2. Do grupo do boro, grupo do carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres, todos eles vão terminar com P. Olha só, se o 13 termina com P1, 14 com P2, 15 com P3, 16 com P4, 17 com P5 e 18, olha só, NS2, P6, porque ele vai terminar com P6, porque 2 é do subnível S, tá ok? Além do mais, eles recebem nomes específicos. Por exemplo, do grupo 1, nós conhecemos que é o quê? Os metais alcalinos. Portanto, nós temos a família 1A, 2, que é a 2A, metais alcalinos terrosos. 13, você vai ver que é 3A. 14, 4A. 15, 5A e assim sucessivamente. Logo, o grupo 13, que é elemento representativo da família 3A, corresponde ao grupo do boro, ou a família do boro. 14, 4A, do carbono. Grupo 5, ou família 5A, grupo do nitrogênio. 16, ou 6A, calcogênios. 17, ou 7A, halogênio. E, por último, 18, 8A, que são conhecidos como os gases nobres. Então, lembrando, representativos só termina em S ou P. Assim sendo, com relação aos elementos de transição, nós falamos que são do grupo B. No entanto, são os elementos dos grupos 3 a 12. Aqueles que apresentam o elétron mais energético em um subnível D. O D incompleto, por quê? O D ele vai de 1 a 10, não é isso mesmo? Lógicos, eles apresentam configuração eletrônica terminando o quê? NS2, e como o D vai até 10, N-1, D de 1 a 8. Vamos olhar um exemplo? Vamos. Quando eu peguei o paládio, que tem número atômico 46, ele tem 46 elétrons a ser distribuídos. E olha só, o mais energético é o quê? 5S2. 5 quer dizer o último nível. E em seguida, N-1, D de 1 a 8. O que é que significa N-1? Se 5 é o mais energético, 5 menos 1, 4. Então, 4, D8, é a configuração eletrônica dos últimos elétrons do paládio. E assim, sucessivamente, veja aqui a tabela periódica do geral. Vocês estão vendo aqui, ó, 18 colunas verticais e 7 colunas horizontais. Então, os elementos representativos, está vendo aqui, ó, 1A, 2A, aqui 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Todos eles aqui são os representativos. Agora, os elementos de transição são do grupo B. Então, e o transição externa. Então, vai de 3 a 12. Você lembrando aqui os níveis, ou camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Está lembrado? 7 camadas eletrônicas, 7 níveis. E com relação à família 3 aqui, pode olhar esse espaço vazio. E significa dizer que todos os elementos químicos aqui são de transição externa. E quando eu chegar, os elementos que tiverem no sexto período, ou no sexto nível e 7 nível, porém na família 3A, eles são elementos de transição, mas são elementos de transição interna. Beleza? Olha aí. Lembre bem, transição externa são todos os outros, com exceção desses que estão no terceira família e no nível 6 e 7, porque eles são internos. Outra coisa, os elementos de transição externa, eles terminam no subnível D. E os que estão na transição interna, subnível S. Porque do grupo representativo, olha, nós temos os que terminam em S
e que termina em P. Tá legal? Só para a gente situando por que a tabela periódica foi organizada desta maneira. Com relação aos de transição interna, são os que terminam em F. Vocês viram que de transição externa, eles terminam com qual nível? Subnível D. Em compensação de interna, termina com subnível F. E esses elementos de transição interna, eles são conhecidos como lantanídeo, em homenagem ao lantânio, e actinídeos, em homenagem ao actínio. São aqueles que apresentam o elétron mais energético do subnível F, incompleto. Por quê? Porque eles apresentam configuração eletrônica NS2, N-2, F de 1 a 13. Por isso que é incompleto, porque completo é o F de 1 a 14, ou D de 1 a 10. E aí, para ser com transição interna, sempre que fizer a distribuição, vai terminar no subnível F. Olha o exemplo. Urânio, ele tem número atômico 92, e quando faz a distribuição eletrônica, ele termina em quê? Olha aí, o nível mais energético, o último nível, a última camada é P, ó. P6, 6P6, é o sexto. Agora, o que acontece? Se você tem aqui, ó, você tem lá, aliás, 7, né? 7S2, desculpa. Você tem o nível mais energético, é o 7S2. Se eu tenho 7S2 e está dizendo NS2, N-2F, é porque na sequência nós temos 5F14. Porque 7 menos 2, 5. E o F vai de 1 a 13. Logicamente, 7 é o nível onde os elétrons têm mais energia. 7S2 mais energéticos. São os que estão na parte externa. Agora, com relação à energia, nós temos aqui, ó, os que estão no nível 5. Tá certo? 5F4 pareceu a última camada, mas não. A última camada são os elétrons do S2, 7. Mas como o diagrama de Linus-Pauling obedece à ordem crescente de energia, agora sim, os elétrons mais energéticos são os do F4, que está 2 níveis anterior ao nível 7, por isso NS2, N-2, F de 1 a 13. Tudo bem? Aqui nós temos a tabela periódica mostrando agora sobre os elementos de transição interna. Por quê? Eu falei para vocês aqui na coluna 3, da família 3, olha aqui, no nível 6 e no nível 7, quer dizer, na camada 6 e 7. Então, é onde estão, por exemplo, o La quer dizer lantânio, então, por isso são chamados lantanídeos. E o AC, actínio, por isso, actinídeos. E é exatamente lantanídeos se encontra no 6º período, a partir do 6º período, e actinídeo a partir do 7º período. Por quê? Porque na tabela não suporta esses elementos, porque ela vai ficar muito larga. E aí nós chamamos isso de os elementos de transição interna. Relembrando, todos os elementos químicos da família representativos. Então, olha só, família 1A e 2A termina com S. De 3A a 8A termina com P. Os elementos de transição externa terminam com D e os elementos de transição interna terminam com F, para você entender a importância de conhecer os subníveis dos quais Linus-Pauling fez a distribuição eletrônica, mostrando a ordem crescente de energia dos elétrons. Mais ainda, para você talvez tenha ficado em dúvida com relação à organização, vamos lá. São 18 colunas horizontais. Sim, são 18 ou verticais, né? São 18 colunas verticais e são 7 colunas horizontais. Aqueles elementos representativos
da coluna 1 são chamados de metais alcalinos. Da coluna 2 são chamados alcalinos terrosos, metais alcalinos terrosos. Da 13, grupo do boro, porque o primeiro elemento químico é o boro. 14, grupo do carbono, porque o primeiro elemento químico é o carbono. 15, grupo do nitrogênio, porque começa com nitrogênio. 16, calcogênios, começa com, olha aqui, o oxigênio. Halogênio começa com flúor. E os gases nobres em si. Lembrando que nessa outra região central nós temos os elementos de transição, que são os elementos de transição que nós temos transição externa e transição interna, respectivamente. Ok? Mais detalhadamente aqui, só para ver que existe aqui mudanças de cores para ajudar a você visualizar os elementos químicos. O hidrogênio não é metal, mas ele tem só um elétron. Então, claro que se ele só tem um elétron, quando faz a distribuição eletrônica, ele está bem parecido com os elementos do grupo 1, ou seja, da família 1A. E aí você vai seguindo todos esses elementos, olha só, metais, eles já apresentam a mesma cor. Portanto, é uma maneira de você identificar onde é que estão os metais na tabela periódica. Os ametais, geralmente, são os elementos que se encontram nessa cor aqui amarela. Os verdes são os semimetais, que têm características de metais e não ametais. E, por último, os gases nobres. Por quê? Na temperatura ambiente, eles já estão na fase gasosa e a sua última camada é completa, desde o hélio com 2, o neônio, o argônio, o criptônio, xenônio e radônio, todos eles com 8 elétrons na última camada. Então, além de ser gases na temperatura ambiente, são nobres porque não precisam se ligar com o átomo dos outros elementos químicos. E com relação aos elementos de transição interna, nós temos aqui esse espaço, é quem? O La, que começa com o lantaninho, consequentemente, esse outro, os actinídeos, ou actinídeos. Por quê? Vai do lantânio ao lutécio e do actínio ao laurêncio. Todos eles estão inseridos aqui, ó, no grupo 3, no período de 6 e 7, respectivamente. Tá joia? Ainda sobre a tabela periódica, agora, já que nós vimos a organização, que foi em 18 colunas verticais e 7 colunas horizontais, e nós estamos vendo a posição onde se enquadram os metais, os ametais, os semimetais e os gases nobres. Logo, sendo assim, vamos conhecer algumas das características ou propriedades desses elementos químicos. Então, todos aqueles elementos que nós chamamos de metais, é que a característica principal desses metais é a sua tendência a formar cátions, ou seja, íons positivos. Isto por quê? Porque eles têm tendência de doar elétrons para se ligarem a outros átomos, formando substâncias compostas. E aí, se você observar todos os metais, meu aluno, geralmente ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. E aí, se ele doa esses elétrons, aquela penúltima camada, digamos com 8, vai ficar sendo conhecida para garantir a estabilidade dele. No entanto, como ele doa um elétron, ele vai ficar com carga mais 1, que é o íon positivo cátion. Se ele doar 2 elétrons, ele vai ficar como cátion mais 2. E se ele doar 3 elétrons, como cátion mais 3. Ele deixa de ser um átomo neutro para passar a ser chamado de um íon cátion. E aí, o que os metais apresentam em geral como propriedade, como características? É que eles apresentam boa condutividade térmica, a nível de calor, e também elétrica. Ainda, os metais eles apresentam brilho característicos
eles apresentam ductilidade, quer dizer, são fáceis ou têm a capacidade de se transformar em fios, e ainda com relação à capacidade dele formar ou se transformar em lâminas finas, nós chamamos de maleabilidade. Portanto, os metais apresentam boa condutividade térmica e elétrica, apresentam brilho, apresentam ductilidade e apresentam maleabilidade. Geralmente, a temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, com exceção do mercúrio, olha lá, que é um líquido nessa condição, geralmente todos os metais são sólidos. O único que é líquido a 25 graus Celsius e 1 atm é exatamente o mercúrio. Por isso que você tem, quando pega um termômetro, você tem aquela parte fluida do mercúrio, que ele varia de acordo com a temperatura, porque na temperatura ambiente ele se encontra no estado líquido. Estão observando aí, galera? Então, além de você conhecer a localização dos elementos da tabela periódica, é bom você também conhecer algumas de suas propriedades. Sobre os metais que nós estamos vendo, olha aqui. Nós temos, por exemplo, o chumbo, nós temos o cobre, nós temos o ouro, nós temos o alumínio e nós temos o ferro e a prata. Mas, professor, o que significa mesmo bronze? Não, bronze é uma liga metálica constituída de uma mistura homogênea, onde estão o cobre e o estânio. Então, quando você tem cobre e estânio misturados, você tem formando uma mistura homogênea que você não identifica quem é quem, então essa liga metálica é chamada de bronze. Com relação ao latão, o latão nada mais é do que uma liga metálica, você tem os dois metais, e quando você aquece, que funde, que derrete, eles formam uma mistura única, homogênea, e aí são chamados de latão. Bronze, cobre e estânio, latão, cobre e zinco. Então, não é um elemento químico só o bronze, também não é um elemento químico só o latão. Constitui uma liga metálica. Sobre os não metais, então, sua principal característica química é a tendência a formar ânions, ou seja, a formar íons negativos, quando acontecer cada elemento químico de receber elétrons para ligar-se a outros átomos, formando substâncias compostas. Então, olha só, geralmente os elementos químicos, os átomos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na camada, eles tendem a ganhar elétrons para ficar com 8. Portanto, quando ele vai ganhar elétrons, vão se transformar em ânions que têm carga negativa. Então, isso são as características dos não metais. Quais são outras características que apresentam os não metais? Geralmente, eles não são bons condutores de calor, são considerados isolantes térmicos. Geralmente, nós conhecemos, olha só, alguns elementos que não caracterizam, por exemplo, são ametais, mas não têm a característica de, não são bons condutores de calor, etc. Entre eles, o iodo. O iodo, ele é um não metal, porém ele apresenta um sólido cinza escuro com brilho metálico, porque se trata de exceções. A grafita é a forma alotrópica do carbono, que possui brilho metálico, é bom condutor de calor e também de eletricidade. Então, são algumas das exceções que nós conhecemos dos não metais, aqueles que ganham elétrons se tornando ânions, ou seja, se transformando em íons negativos. Com relação aos gases nobres, nós sabemos que são 6 os elementos químicos que caracterizam os gases nobres. Quais são eles? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. São relativamente raros, por isso que nós chamamos de gases raros ou nobres.
Normalmente são encontrados isolados, formando substância simples e monoatômica, porque, como eles têm a última camada completa, não precisa de elétrons de outros átomos para garantir a estabilidade. São também considerados relativamente inertes. Por que inertes? Porque eles não reagem com outras substâncias. Então, eles são incapazes de reagir com outras substâncias. E aí, nós temos conferindo o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Quando eles estão na atmosfera, geralmente eles apresentam cores distintas e isso ajuda a sua identificação, porque eles obedecem à regra do octeto, com exceção do hélio, eles têm 8 elétrons na outra camada. Com relação ao hidrogênio, é um elemento atípico, não se enquadra em nenhum dos grupos da tabela periódica. É o mais simples dos átomos e, no estado fundamental, possui nível de energia com um único elétron. Mas, como ele só tem um elétron, ele se liga a outro hidrogênio para ficar estável. Por isso que ele é encontrado na forma de H2, gasoso. Ele se encontra nas altas camadas da eletrosfera, combinando a outros elementos químicos. Aqui, então, portanto, nós temos aqui, mais uma vez, a tabela periódica, onde você localiza os principais ou os elementos químicos. Lembrando, são 18 colunas verticais e são 7 colunas ou linhas horizontais. Sobre o estado físico dos elementos químicos, alguns elementos eles são gasosos nas condições ambiente, temperatura e pressão, entre eles o nitrogênio e o oxigênio, que são gases mais abundantes da atmosfera terrestre. Somente 2 elementos são líquidos em tais condições, entre eles o bromo e o mercúrio. Agora, a maioria dos elementos se encontra no estado sólido, entre esses alguns não são encontrados na natureza, portanto, são obtidos por transmutação artificial ou, digamos, artificialmente encontrados na natureza. Para isso, veja, pelas colorações dá para você identificar os estados físicos de cada elemento químico. Então, verifica, por exemplo, os gasosos, o hidrogênio, o nitrogênio, você está observando. Os líquidos, de cor azulada, os ferro, preto, e os sólidos artificiais, aqueles encontrados em laboratórios. Ou através de laboratório, através de transmutação artificial. Sobre as informações da tabela periódica, conforme a posição de um elemento, podemos extrair informações preciosas como o número de elétrons no último nível de energia, que nós chamamos camada de valência, ou até mesmo o número de níveis de energia. E isso podemos identificar da seguinte maneira. Quando você vai observar na tabela periódica, o número que encontra acima é o número atômico do elemento químico. Abaixo se encontra a massa atômica. Você tem o símbolo do elemento químico e, consequente, o nome do elemento químico. Por quê? A partir daí, agora, fica fácil de você visualizar. Onde é que estão os metais alcalinos, onde é que estão os metais alcalinos terrosos, onde é que estão os metais de transição, os semimetais, os gases nobres. Onde é que estão, por exemplo, os lantanídeos e actinídeos, que são os elementos de transição interna, certo? E a ordem crescente, conforme estabeleceu Mendeleev, é que, olha aí, número atômico hidrogênio 1, olha aí. Aí vem o hélio, número atômico 2, lítio, número atômico 3, berílio 4, boro 5, até o neônio 10. O sódio 11, até o argônio 18, e assim sucessivamente, ok? Portanto, meu caro aluno, essa foi a primeira aula que você está vendo como localizarmos elementos químicos na tabela periódica. Lembrando ainda que teremos mais aulas para falar sobre a tabela periódica, valeu?
E você fique ligado que já já eu voltarei para fazer uma breve retrospectiva, ok?